Capítulo 18. Sistemas abertos, fechados e isolados. Se compreendi bem o que dizem os físicos, existem na natureza três tipos de sistemas. O aberto, em que se verifica a troca de energia e matéria com o meio que o envolve. O fechado, no qual ocorre apenas transferência de energia, mas não de matéria. E o isolado, em que não há nenhuma permuta de energia nem de matéria. Exemplo: um copo d'água tapado é um sistema fechado, pois se colocado num freezer a água vai congelar, troca de energia, mas não vai sair dali e nada vai entrar, a menos, é claro, que se rompa o lacre. Agora, se esse mesmo copo estiver numa caixa térmica inviolável, ele será um sistema isolado, pois o que já não trocava matéria agora não trocará nem energia. Você pode colocar a caixa térmica no polo norte que a água dentro do copo não mudará sua temperatura. Finalmente você abre o lacre do copo e começa a derramar leite quente ali dentro. Aí ele se torna um sistema aberto, pois tanto a temperatura, energia, quanto a água, matéria, são alteradas a partir da interação com elementos exteriores. Pois bem, no que diz respeito ao significado de um sistema e sua obrigatória condição externa, o que disser de um valerá para os três. A menos que algum deles seja infinito e eterno, seu entendimento final só pode vir de uma realidade que esteja fora deles mesmos. O conhecimento pode vir de dentro, sentido imediato, mas o reconhecimento, sentido último, só pode vir do exterior. Tudo isso é extraordinário, e agradeço aos físicos pela elaboração desse conhecimento. Contudo, percebo que existe uma ênfase maior nas pesquisas sobre o sistema, que é visto como porção limitada do universo onde ocorre a interação de vários elementos de forma organizada. Trabalha-se muito o universo como um sistema composto de subsistemas menores e suas relações entre si. O tema é válido, reconheço, e talvez mais condizente com os limites da verificação humana. Mas a filosofia não teme trabalhar com pressupostos dedutivos. Logo, eu queria pensar um pouco mais no cosmo e seu significado. Sei, no entanto, que é difícil afirmar se ele constitui um sistema fechado ou isolado. Não encontrei ninguém que o definisse como aberto. Os físicos ainda debatem muito sobre esse assunto. Aparentemente, não existe nenhuma troca de energia entre o universo e qualquer outro sistema exterior, pelo que é possível afirmar, sem criar problema com os astrônomos, que estamos, no mínimo, em situação de isolamento físico, e as leis da termodinâmica apontam neste sentido. Vi uma palestra certa vez em que um físico mencionou o deslocamento de algumas galáxias numa certa direção dentro do nosso universo. Elas estariam, aparentemente, se deslocando todas em uma mesma direção, como se estivessem sendo puxadas por alguma coisa. Mas o próprio palestrante admitiu não ser possível ainda predicar sobre qualquer coisa além das bordas do nosso universo. De fato, somos ainda ignorantes acerca da estrutura última do cosmos, mas tudo indica que, se não formos um sistema fechado, somos, pelo menos, um sistema isolado. Em ambas as situações, isolamento ou fechamento, necessitamos de algo externo que nos confira significado. Afinal, seria um contrassenso afirmar que o universo dá sentido a si mesmo. Seria o mesmo que tentar desvincular a moeda de um país de seu tesouro nacional. Como você deve saber, para o dinheiro ter valor, o Banco Central precisa ter lastro, ou seja, um depósito em ouro que serve de garantia ao papel moeda. Nas operações do nosso mercado financeiro, lastros são os títulos dados em garantia de uma operação de open market. Assim, não se pode simplesmente sair fabricando cédulas sem ter a garantia de ouro nos cofres do Banco Central, pois esse dinheiro não teria valor algum. Para o dinheiro valer alguma coisa, tem de haver um lastro correspondente que está fora do papel moeda. Imagine, portanto, o universo como um papel moeda cósmico. Para que tenha valor, tem de existir um lastro fora dele, caso contrário, suas cédulas são apenas de mentirinha. Olhe lá fora. Não quero de modo algum invalidar as pesquisas feitas sobre os subsistemas do universo. Fazê-lo seria idiotice. Mas ainda insisto no perigo de sermos como crianças que, ao passar de carro pelo Grand Canyon, perdem o espetáculo de fora por ficarem fixas num joguinho de celular. O sentido de nosso cosmos está fora dele. Quero que essa frase martele em sua cabeça como um jingle de supermercado. Para animar, mais um exemplo, adaptado de Jonathan Sacks. Imagine que um extraterrestre aficionado pelo nosso planeta esteja observando atentamente um terráqueo fazendo compras. O indivíduo observado usa seu cartão de crédito em todos os lugares por onde vai e com ele adquire um monte de coisas. Basta entregar o cartão ao vendedor, e o que ele deseja é entregue na hora. Flores, comida, remédio, combustível, presentes de Natal, tudo. O extraterrestre então desce até a Terra e pede ao humano que lhe mostre seu cartão a fim de que ele descubra como aquilo funciona. O terráqueo que não tinha medo de eles entrega o cartão, mas esclarece que não adianta nada examinar aquele pedaço de plástico, pois o que lhe confere sentido está fora dele.
O cartão é um sistema fechado, pois tem forma e limites, físicos e simbólicos. Logo, o que lhe confere valor e significado são os bancos, o sistema financeiro, os créditos e o dinheiro que estão do lado de fora do cartão. Ora, considerando que nosso universo é, segundo as últimas descobertas da física, um sistema fechado ou isolado, que temos sede de significado, que esse significado não pode estar no universo em si, mas fora dele, concluímos, das duas, uma, a, existe uma realidade transcendental, eterna e infinita, além do universo que confere significado a ele, ou, b, o universo é tudo que existe, existiu e existirá enquanto existir. Logo, nossa busca por sentido é uma ilusão, não existe nada fora dele que nos confira significado. Não consigo encontrar outra opção para esse dilema. Os que afirmam a primeira opção, tentando negar a possibilidade de Deus, apelam para a ideia de que talvez haja um superuniverso, do qual o nosso não seja mais do que uma pequena parte e onde possam existir outros universos ilha, num espaço infinito onde possam se expandir sem limites. Esta é a famosa proposta dos multiversos. Ora, mesmo quem a propõe deve admitir que tal ideia ou qualquer sugestão que derive dela é pura especulação, ainda que defendida por um ou outro cientista. Não há evidência alguma que aponte nesta direção. A resposta científica mais honesta sobre o que há além do universo seria: não sabemos. Se nos limitamos às observações laboratoriais, às regras argumentativas de Stuart Mill, ao falseamento de Karl Popper ou ao método clássico de Francis Bacon, nossas afirmações acerca do que está fora do cosmos poderão até possuir alguma lógica argumentativa. No entanto, sua base última será a fé, falando de religiosos, ou a especulação, falando de descrentes. Não vejo como ser academicamente honesto e negar essa admissão. Real versus circunstancial. É imperativo reafirmar o pressuposto, para que nossa existência tenha um sentido real, e não apenas circunstancial, tem de haver algo fora que confira esse significado. Não adianta cair na onda do desdém debochado dizendo: não estou nem aí para o sentido da vida, isso não me preocupa. Você pode até dizer isso, mas, segundo estudos sérios da psicologia, os que negam a sede de significado estão mentindo ou estão mentalmente doentes. Até Richard Dawkins admite isso. A questão dos neo-ateus não é negar a busca humana por significado, é afirmar que esse significado dispensa a ideia de Deus. Mas sobre isso falaremos mais adiante. Vamos primeiro citar o que os estudiosos dizem. Michael Setter, um psicólogo e diretor clínico da Universidade Estadual do Colorado, descobriu que muitas pessoas são beneficiadas quando descobrem seu papel e que sua vida faz parte de um sistema maior que elas mesmas. Sua pesquisa demonstrou que aqueles que possuem um senso de sentido da vida são mais felizes e satisfeitos no seu dia a dia, e são também menos suscetíveis à depressão, ansiedade, problemas cardíacos, além de se envolverem menos em comportamentos de risco. Assim, acreditar num sentido da vida e encontrá-lo é como tomar as vitaminas certas para se ter melhor saúde. Aí vem o dilema: para que o benefício físico seja real, as vitaminas têm de ser de verdade. Não existe efeito placebo neste caso. Ou o sentido que buscamos existe, ou ficaremos à mercê de uma neurose coletiva, buscando significados existenciais de mentirinha. Neste aspecto, os céticos que descobriram a realidade dos fatos, de que não existe um propósito final para o universo, que tudo é obra do acaso e do determinismo físico, são os mais afetados, pois não possuem nem a ilusão para anestesiá-los. Quando levo esse assunto para a análise de céticos e ateus, descubro dois grupos muito nítidos. Talvez até polarizados. Há os que negam o propósito real da vida, e os que o admitem, mas não aceitam misturar isso com qualquer noção de divindade transcendental. Jean-Paul Sartre, apenas para citar, avançou em seus conceitos de existencialismo afirmando que a perspectiva de todo o significado e propósito nasce do indivíduo. Greg Epstein, autor do curioso livro God, What a Billion Non-Religious People Do Believe in Deus, em que acreditam 1 bilhão de não-religiosos, defende a tese de que é uma questão de dignidade buscar um sentido para a vida que ultrapasse o conceito de Deus. Obituário de Deus. Talvez a divergência ateísta, entre os que negam o sentido e os que o defendem sem a necessidade de Deus, se deva à marca pós-moderna de pessimismo nietzschiano, mesclada a uma profunda fragmentação dos absolutos. Deus morreu, declarava o louco personagem da Gaia Ciência. Mas não morreu sozinho. Com ele foram os valores, as certezas, a convicção. Até mesmo a razão, tão exaltada pela modernidade, conheceu seus momentos de crise. Não foi apenas o super-homem que nasceu das cinzas de Deus. Nihilismos se insurgiram sobre todo e qualquer princípio gerador de equilíbrio, ordem e sobriedade.
É assim que interpreto os escritos de Nietzsche e outros autores como Schopenhauer, Dostoiévski e Mailander, os quais a seu tempo anunciaram o óbito divino e as consequências de seu falecimento filosófico. Nietzsche, só para lembrar, não anuncia a morte de Deus como triunfo, e sim como tragédia. Foi um grande desapontamento para o Ocidente descobrir que a ciência não daria conta de todas as demandas sociais dos seres humanos. Nem mesmo os neopositivistas do Círculo de Viena conseguiram preencher as lacunas deixadas pelo obituário divino. Tolstói foi um que tentou inutilmente buscar na ciência as razões existenciais que o convencessem de que a vida merecia ser vivida. As pesquisas laboratoriais respondem a muitas perguntas, disso não resta a menor dúvida. Mas elas não foram capazes de responder à inquietação última do pensador russo, e nem mesmo a minha. Jerry Fodor, psicólogo e especialista em filosofia da ciência, escreveu: a ciência é acerca de fatos, não normas. Ela pode nos contar como nós somos, mas ela não pode nos contar o que está errado em como nós somos. Veja, não entenda que, com isso, estou desmerecendo o método científico e tudo o que ele proporcionou. Em muitos debates entre ciência e religião vejo exageros e absurdos em ambos os lados. Uns fazem caricatura da religião e outros respondem fazendo uma paródia de ciência. Para começo de conversa, a dicotomia religioso versus cientista é um bom exemplo de falso dilema. Há muitos religiosos que também são cientistas. O que questiono é o cientificismo, com sua crença dogmática na autoridade do método científico e seus resultados. Para mim, seria mais atual um trabalho conjunto entre as áreas de modo que ciência, teologia e filosofia pudessem trabalhar simultaneamente. Afinal, preciso da ciência para me dizer como o mundo é, da religião para dizer como deveria ser e da filosofia para provocar o pensamento a esse respeito. No tocante à busca existencial, note que estou falando de procurar o significado último de todas as coisas. Não estou dizendo que ateus e céticos não podem ser bons, honestos e motivados. O que quero dizer é que, se eu optar pelo ateísmo, serei obrigado a admitir que todos os signos serão sempre artificiais, mesmo aqueles éticos. Nada é em si verdadeiro, bom ou proveitoso, pois o universo é sem sentido. Sei que existem momentos históricos de amor, misericórdia, emoção, mas estou me referindo àqueles elementos que ultrapassam a circunstância. Aquilo que, apesar de histórico, vai além do tempo e do espaço, rumo ao transcendental. Senso sem sentido. É muito complicado, para mim, aceitar a proposta paradoxal de encontrar sentido num universo sem sentido. É como buscar tempero numa comida sem sal. Mas é isso que me sugerem propostas atuais como a do badaladíssimo astrofísico Lawrence Krauss, autor do livro A Universe from Nothing, um universo do nada. Segundo o autor, o universo surgiu do nada, por mero acaso. Trata-se de um princípio instável que sempre acaba reagindo sem precisar da interferência de um Deus. Sendo assim, conclui o próprio autor, não há propósito evidente para o universo. A vida no nosso planeta não passa de mero acidente. Podemos até tentar entender como o universo veio à existência, mas não teremos como identificar um objetivo evidente. Porém, em que pese o discurso da falta de significado cósmico, o próprio Lawrence Krauss convida as pessoas a deixar a religião de lado e refletir sobre as belezas desse universo acidental e sem propósito. Ele argumenta que é justamente essa falta de significado último que deveria nos atrair para a felicidade. O propósito e o significado de nossa vida deveriam ser criados por nós. Isso me deixou confuso. Observe atentamente o que está sendo proposto, que eu contemple uma tela manchada, cheia de borrões sem nenhum propósito, um quadro surgido ao acaso, não pintado por ninguém que, por isso, não apresenta intencionalidade alguma na pintura. São só borrões acidentais. Nem mesmo a mão de uma criança pode ser imaginada por detrás daquilo. Depois de horas contemplando o quadro, eu mesmo devo dar um sentido para ele e para a sensação que tive, olhando fixamente para um monte de nada. A sugestão é que eu saia feliz e extasiado como se houvesse visto a Mona Lisa de Da Vinci ou uma Femme de Monet. Isso não faz sentido. Krauss sustenta que essa felicidade de ver algo no nada nos dá mais poder. A felicidade advinda disso é fruto da convicção de que não somos governados por um ditador universal. Aqui ele cita Christopher Hitchens, famoso ateu autor do livro Deus Não É Grande. Existem dois erros básicos nesta argumentação. Primeiro, que a alcunha de ditador universal dada a Deus é de foro muito íntimo. Creio em Deus e não me sinto pressionado em nada por qualquer tipo de ditadura universal. Dizer que todos os crentes servem ao Criador por medo do fogo eterno é de uma leviandade tal que quem argumenta assim demonstra grande desconhecimento do que significa ser religioso para a maioria das pessoas. Em segundo lugar, Krauss parece não ter lido Nietzsche e o que ele fala das consequências da morte de Deus e do surgimento do super-homem.
Achar que a ausência de um tutor nos deixa livres para fazer o que quisermos é anárquico e sem fundamento. Até parece filosofia de adolescentes que supõem ser mais felizes se os pais sumirem e deixarem a casa e a geladeira só para eles. Até que surgem os problemas e eles não sabem o que fazer sozinhos. Lembra-se do filme Projeto X, Uma Festa Fora de Controle? É assim que vejo na prática a ideia de felicidade proposta por Krauss. Autores assim apresentam uma definição muito estranha para a existência humana. Para eles, a história da humanidade pode até ter algum direcionamento mínimo devido às nossas escolhas e planejamentos. Mas ela será, em última instância, apenas um emaranhado de coincidências, acidentes e incidentes. Não existe planejamento universal, nem propósito. A história não caminha para lugar algum. Todo o significado que atribuímos para as coisas é apenas circunstancial. Nossa busca por sentido, uma ilusão. Prefiro trabalhar com outra hipótese, de que o sentido que busco seja real e venha de algo que está além do universo conhecido. Minha opção, no entanto, não é uma escolha gratuita. É uma questão de lógica. Tudo, absolutamente tudo, que gera carências vitais num sistema tem de existir fora dele, do contrário sua realidade nunca será concretizada. Exemplos: a carência que tenho de possuir um carro importado não é vital em meu organismo, logo, posso passar a vida toda com essa frustração que isso não impedirá o meu existir. Contudo, a carência que tenho de oxigênio é vital. Se esse elemento químico não existisse na atmosfera, eu jamais poderia ter sido gerado. Pelo menos não no formato em que estou. Mas aí já seria outro, e não eu. Em suma, carências vitais demandam realidades ontológicas, sejam elas de cunho físico ou emocional. Seria estranho nascer carente de significado e este não passar de um artifício. Admito, no entanto, que existe um argumento que o ateísmo poderia apresentar neste momento, considerando que uma pessoa que crê em Deus tenha encontrado esse sentido da vida, considerando que a grande maioria da população mundial crê em Deus, considerando que o mundo parece perdido e sem ter encontrado esse significado. Por que cogitar que Deus seria a resposta dessa busca ontológica humana? Se fosse, as pessoas deveriam ser mais bem resolvidas, pois a maioria diz crer nele. Apenas uns poucos ateus e céticos ficariam às cegas buscando um significado, por se recusarem a buscar a Deus. Mas não é isso que vemos por aí. O que deu errado? Seria realmente Deus o significado que estamos buscando?